Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas, alugue o carro que sempre quis na Unidas. Um vazamento de amônia assustou moradores do Guarujá, no bairro Sítio Conceiçãozinha. O caso aconteceu na empresa Suco Cítrico Cutrale, próximo ao bairro. Rapidamente, as reclamações chegaram às autoridades que foram ao local, mas o vazamento já havia sido controlado pela empresa, de acordo com a Defesa Civil. O vazamento teria ocorrido durante o serviço de manutenção na linha de transmissão do produto. Essa é a informação que nós temos. E a própria empresa avisou aos bombeiros, mas, chegando no local, eles verificaram que não foi um vazamento comum ou rotineiro, como a empresa disse. Você está vendo a controvérsia? Segundo a Defesa Civil, muitas famílias tiveram que deixar suas casas por causa do forte cheiro. A CETESB disse que vai reunir os técnicos para avaliar os impactos ambientais causados pelo acidente. O secretário do Meio Ambiente do Guarujá, ele vai avaliar se a empresa deve receber uma multa ou não. Esse é o quarto vazamento de amônia na região em 5 meses e o segundo envolvendo a Cutrale. O episódio mais recente, só para que o telespectador possa lembrar, aconteceu no dia 29 de setembro na Tiplan, uma unidade da operadora VLI, no Porto de Santos. O secretário de Meio Ambiente da cidade, o Sidney Aranha, gravou uma mensagem para o Hora Geral comentando o acidente de ontem. O meu amigo Sidney Aranha, secretário do Meio Ambiente do Guarujá, ao vivo aqui no Hora Geral. Olá, amigo Douglas Gonçalves. Lamentavelmente, ontem, domingo, nós nos deparamos com esse acidente, vazamento de amônia, novamente ocorrendo na região. Isso é muito significativo, precisamos tomar cuidados, porque ao longo do tempo vários acidentes estão ocorrendo de uma forma muito constante. Vamos multar a empresa hoje, mas mais do que a multa, precisamos encontrar métodos e controle ambiental que possa garantir a segurança da população. Essa soma de pequenos acidentes já se traduz num grande acidente. Então, por isso que estamos muito preocupados com isso. Um abraço, meu amigo Douglas Gonçalves. Obrigado, meu amigo secretário do Meio Ambiente, Sidney Aranha. E como nós falamos, ou seja, é o quarto vazamento em 5 meses. Algo precisa ser feito. Não só a rapidez e a cobrança por parte da Secretaria do Meio Ambiente, como também da CETESB. Essas empresas, elas precisam ter uma brigada de incêndio, precisa ter uma equipe que possa estar 24 horas vigilante, porque um vazamento desse, amigos do Hora Geral, pode inclusive levar a alergias, a problemas respiratórios na população próxima do local do vazamento. E como nós sempre falamos, a nossa região ela está sempre conurbada, as cidades estão próximas, Guarujá de Cubatão, Cubatão de Santos, Santos de São Vicente e por aí vai, né? Então, essa é a grande preocupação. Nós ainda vamos aguardar os desdobramentos, né, desse vazamento e saber se a empresa foi multada. E quando a gente fala em multada, né, outro dia eu estava conversando com o Cláudio Fernando, que é professor universitário, e ele que é um estudioso nessa área também, né, conhece muito portos. Né? O Cláudio Fernando que esteve aqui, da Era do Sol, você lembra? E eu falava para ele, Cláudio Fernando, quando uma empresa é multada, ela paga na hora? Ele falou, que nada, Douglas. A empresa ainda pode recorrer e às vezes nem paga. Por isso a importância de nós cobrarmos das autoridades uma eficácia. Porque se a empresa é multada, ela recolhe e não paga, sabe quando que ela vai se preocupar para que outros problemas não ocorram? Nunca. Então tem que ter uma efetivação e tem que multar sim. E ficar sempre de olhos abertos à fiscalização, seja a Secretaria do Meio Ambiente, seja a CETESB, seja a Defesa Civil, seja a Prefeitura do local, né? E nós não podemos esquecer que Cubatão tem um polo petroquímico e o porto na cidade de Santos, onde em Guarujá também existem empresas que são instaladas, empresas que também trabalham com produtos químicos, só para que você entenda. Bom,
Da cidade do Guarujá, vamos agora até a cidade de Santos. Teve manifestação dos agentes comunitários de saúde de Santos em frente à Câmara da cidade. É verdade? O que estava acontecendo, hein, pessoal? Eu explico. Na realidade, eles cobram o pagamento da rescisão de trabalho deles mesmos. Os agentes são responsáveis por serviços nas unidades básicas de saúde pelo programa PSF, que é o Programa Saúde da Família. A data limite para os pagamentos foi na última quinta-feira. As demissões ocorreram porque a função agora só pode ser exercida por funcionários concursados. A prefeitura disse que a OS ASP, e quem é responsável é a Tânia Justo, né? Ela é que é responsável pelos pagamentos e que o repasse do dinheiro vai ser feito somente após as análises de todas as rescisões por parte do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde de Santos. A Prefeitura ainda informou que as equipes estão sendo substituídas e que os trabalhos não vão ser interrompidos. Depois da manifestação na Câmara, os agentes seguiram para a Prefeitura. Nós vamos ver agora um pedaço, né, uma parte do protesto deles. Aí vocês estão vendo, eles estão saindo da Câmara, indo em direção à Prefeitura, né? Ali é o Corpo de Bombeiros, ali é a Subprefeitura do Centro, né? E eles estão caminhando para a Prefeitura. Deixa um pouco essa imagem, né? Eu quero até que vocês ouçam o tipo de protesto que os agentes estão fazendo. Pode aumentar, aumenta aí. Prefeito caloteiro, eu quero o meu dinheiro. Prefeito caloteiro, eu quero o meu dinheiro. Eu tô pensando mal, é o agente de saúde que é terceira de Natal. Eu tô pensando mal, é o agente de saúde que é terceira de Natal. O que significa? Acontece que até 2006, eu vou explicar, quem passou por um processo seletivo acabou sendo incorporado, né, dentro do quadro, foi efetivado, essa é a palavra correta, no quadro dos servidores. Por quê? Porque eles passaram num processo seletivo. Quem, após 2006, não passou por um processo seletivo, o que significa? Vai ter que ser dispensado e só serão admitidos quem passou por um processo, por um concurso público, que ocorreu recentemente. Então, esses, após 2006, eles foram dispensados, só que até o momento não foi paga a rescisão deles. Porque é simples, o funcionário, quando ele trabalha um determinado período e ele é mandado embora, a empresa tem que pagar, que são as custas, né, empregatícias, né, do funcionário. Você tem que pagar férias, 13º e tudo mais. E aí a prefeitura fica enrolando, diz que vai pagar, não vai pagar, o prefeito diz que vai pagar, aí não vai pagar, aí os agentes estão preocupados, eles não têm o que comer, e aí eles fizeram uma movimentação. E olha só o recado que os agentes estão fazendo para o prefeito. Pode soltar aí! Prefeito caloteiro, eu quero o meu dinheiro! Prefeito caloteiro, eu quero o meu dinheiro! Eu tô pensando mal, é o agente de saúde que é terceira de Natal! Eu tô pensando mal, é o agente de saúde que é terceira de Natal! Não venha falar para mim, dar aquele tipo de desculpa, não, a situação do país, olha, menos, porque se existe um planejamento e dispensou os agentes, há necessidade de pagar aquilo que tem direito, que eles têm direito. E outra, às vezes as pessoas não param para pensar. O atual prefeito, por exemplo, ele já está há 6 anos no governo. Ele não pegou a prefeitura agora, então ele deveria já ter um planejamento para poder pagar, porque esses agentes eles precisam comer, eles sustentam famílias. E os agentes de saúde são os primeiros a entrar na casa dos moradores, né, para justamente diagnosticar e até diminuir o atendimento nas policlínicas e nas unidades de pronto atendimento, por exemplo. Vamos continuar com a informação aqui no Hora Geral? Vamos lá? Um incêndio em uma carreta com produto inflamável provocou o bloqueio da rodovia Cônico Domênico Rangoni no sábado à noite. Quem tem essas informações é o nosso repórter policial, ele, Márcio Harrison. Muito boa tarde, Douglas Gonçalves. Muito boa tarde, amigos do Hora Geral. E olha só, Douglas, o Corpo de Bombeiros, a Ecovias, a Polícia Militar, a Rodoviária tiveram bastante trabalho nesse final de semana
principalmente na rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Um grande incêndio de grandes proporções, acabou atingindo ali a rodovia e um caminhão, né, um caminhão composto por 2 vagões, inclusive, o que acontece? Acabou aí pegando fogo e cerca aí de 45 mil litros de nafta, que é um derivado importante do petróleo, não é isso? Acabaram pegando fogo. Agora, a Polícia Militar e o pessoal dos bombeiros estão aí apurando o que teria acontecido, o que gerou esse acidente que assustou bastante aí moradores ali da rodovia e também os motoristas que utilizam ali a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, tanto para acesso para a capital paulista, como para Rio Santos e também para a cidade do Guarujá. Cerca de 1 hora de combate aí intenso contra as chamas. Os bombeiros utilizaram aí, além de pó químico, utilizaram espuma para tentar aí debelar as chamas, até para não atingir aí motoristas e pessoas ali. Graças a Deus, o motorista do caminhão acabou escapando ileso aí desta carreta bitanque carregada com nafta, né? Houve o bloqueio dos 2 sentidos da rodovia Cônigo Domênico Rangoni e somente no começo da manhã, ainda na madrugada, é que houve a liberação por parte dos bombeiros e também por parte aí do policiamento rodoviário. 1 hora aproximadamente de combate às chamas. Agora, uma das teorias que praticamente apontaram, declinaram no local, Douglas, teria sido o incêndio provocado supostamente pelas rodas, né? Muitas vezes o sistema de freio acionado fica incandescente e as rodas acabam aí pegando fogo efetivamente. Isso não é uma coisa assim tão incomum de acontecer. Já presenciamos, né, Douglas, vários acidentes aí por conta aí das rodas ficarem incandescentes. Talvez aí pela utilização dos freios. O ideal seria utilizar o freio motor, não é verdade, Douglas? Vamos aguardar agora aí o trabalho do Instituto de Criminalística, o IC, para apurar aí os engenheiros mecânicos do IC para saber o que aconteceu, o que teria gerado esse acidente. Por muito pouco, né, Douglas, uma tragédia maior não foi inserida na nossa região, como recentemente aconteceu lá no Vale do Paraíba, né, quando houve aquele incêndio também envolvendo carretas e veículos e atingiu dezenas e dezenas de veículos. Mas graças a Deus, a ação rápida do Corpo de Bombeiros de Santos, de São Vicente, de Cubatão, de Guarujá, todas as equipes ali, o comando de área, acabaram debelando as chamas. Tá aí, meu amigo Douglas Gonçalves, trabalho árduo dos bombeiros nesse final de semana. A gente volta já, daqui a pouco eu volto, Márcio Harrison, para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison. Produção, deixa essas imagens desse incêndio, porque daqui a pouco eu vou colocar aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar, né, o Coronel Rogério, e eu quero passar essas imagens para ele, porque, veja bem, quando a gente fala do Corpo de Bombeiros, a gente tem que falar da Polícia Militar também, faz parte da Polícia Militar, né? E esse incêndio nos trouxe muita preocupação, porque nós temos observado um aumento no número de veículos nas estradas aqui da região, e as estradas são as mesmas, né? Ou seja, aumenta a população, aumenta o número de turistas, mas o efetivo é o mesmo. Isso acaba causando preocupação para todos nós. Então, produção, deixa essa imagem em stand-by, olha só. Sabe o que quer dizer stand-by? Ou seja, deixa ela do lado ali, que daqui a pouco eu vou acionar, vou pedir quando o nosso convidado entrar aqui no estúdio, tá certo? Eu quero chamar agora o doutor Gustavo Grotoni, porque ele está sempre atendendo os nossos telespectadores, né, a respeito de perguntas, de dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, é só mandar o nosso WhatsApp para o 981387000, que o doutor Gustavo Grotoni vai responder aos telespectadores. Olá, doutor Gustavo, tudo bem? Alô, amigos do programa Hora Geral. Hoje vamos falar de outro assunto referente aos olhos. É a catarata, mas não é uma catarata simples. É uma catarata que acontece em pessoas que têm uma distrofia de córnea. Bom, antes de mais nada, vamos explicar o que é uma distrofia de córnea. A córnea, que é essa parte transparente da frente do olho, na frente da pupila e da menina do olho e da íris, tá? A córnea é o que dá a refletividade maior do olho. E o que acontece? A córnea é transparente, tá? Ela tem que ser transparente para a pessoa enxergar. Algumas doenças, entre elas as distrofias de córnea, que são doenças herdadas, genéticas, tá? Podem fazer com que parte dessa córnea sofra uma alteração.
ela perde a sua translucência, ela vai ficando opaca. Então, para que isso não aconteça, em pessoas que já têm sinais dessas distrofias, na hora que vai ser operada a catarata, que está atrás da menina do olho, tá? A catarata tem que ser operada com cuidados extras, né? Por quê? Sem esses cuidados extras, a córnea, que fica aqui na frente, ela é afetada durante a cirurgia da catarata e tem uma piora espontânea, podendo ter a necessidade de um transplante de córnea. Pacientes que têm distrofia de córnea e vão operar a catarata têm que estar cientes de que é possível que eles precisem de um transplante de córnea logo depois. Esse é o recado do Hospital de Olhos Grotoni para você, amigo do Hora Geral. Até mais. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Geral, apoio, Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream, o milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis na Unidas. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Auto Posto São José de Santos, seu combustível com procedência e qualidade comprovada. Aqui o seu carro tem o tratamento que merece, porque afinal faz parte da sua família. Queira o melhor para o seu veículo, abasteça no Auto Posto São José. Lá você encontra também uma loja de conveniência completa e o serviço de ducha para o seu veículo. Ducha azul com cera vegetal. Auto Posto São José fica localizado entre as avenidas Conselheiro Nébias e Francisco Glicério, ao lado da Faculdade Unimes. Auto Posto São José. Nova York vai invadir o Brasil. A Ice Cream traz mais uma incrível novidade para você. Sucesso de vendas no mundo todo. New York Shake Ice Cream. São 6 opções para você conhecer o milkshake mais saboroso do mundo. Estamos de volta com o Hora Geral e agora vamos conversar com o nosso convidado. Inclusive, o telespectador pode fazer perguntas no 981387000. O tema é muito importante, o tema é segurança. Vamos conversar com o Coronel Rogério Silva Pedro. Coronel, tudo bem, Rogério? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer para mim, um prazer para o Comando da Polícia Militar ter a oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês. Ótimo. A gente já estava aguardando há um bom tempo a presença do coronel, porque o tema segurança é um tema que envolve o cidadão e isso nos traz uma grande preocupação. Vou começar, coronel, por uma imagem que nós colocamos recentemente de um incêndio de um caminhão que estava com produtos químicos. Isso aconteceu nesse final de semana. E eu até falava no bloco anterior que eu iria colocar esse vídeo para que o senhor comentasse. Quando a gente fala Corpo de Bombeiros, a gente tem que lembrar que Corpo de Bombeiros é Polícia Militar. E a gente tem uma grande preocupação no aumento de veículos, no aumento de veículos pesados rumo ao nosso porto e ao polo petroquímico. E esse incêndio acaba nos deixando preocupado, porque pela proximidade com a Operação Verão e o grande número de veículos.
O que o senhor poderia complementar ou informar ao nosso público telespectador com relação ao Corpo de Bombeiros na hora de rapidez para tentar controlar um incêndio como esse? O senhor pode até fazer esse comentário com os nossos telespectadores. Eu não domino a parte técnica, mas eu estava na pista, na Cônigo Domênico Rangoni, a caminho de uma representação em um velório. Quando ocorreu o incêndio, tive a oportunidade de parar, contatar o Corpo de Bombeiros. A Polícia Rodoviária agiu rapidamente, a Ecovias conseguiu travar ali o trânsito, havia um risco de explosão do caminhão com produtos químicos. Ele só não ocorreu graças ao excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, que se mobilizou para trazer equipes de Santos, Cubatão, Guarujá, de outras cidades, rapidamente controlou o incêndio. Mas aí vem aquela parte técnica de não deixar nenhuma possibilidade de vazamento, de risco, de explosão. Foi uma operação bem complicada, ela demorou, mas graças à técnica do nosso Corpo de Bombeiros, tudo deu certo. Ótimo. Eu fiz questão de passar essa pergunta inicial, porque nós tivemos um grande incêndio, inclusive a história conta que é o segundo maior do mundo, que foi aquele na Ultracargo, que durou 9 dias. Foi em um dos tanques de combustível ali na Alemoa. Né? E esse acidente envolvendo um veículo nos traz preocupação, porque, óbvio, os acidentes ocorrem, mas a gente não espera um acidente com grandes proporções, inclusive a imagem mostra a altura das chamas, né? E praticamente parou toda a rodovia. Isso causa uma preocupação para as pessoas, um grande número que se utiliza dessa rodovia. O senhor acredita que há necessidade de ter também, próximo das rodovias, um batalhão do Corpo de Bombeiros para tentar auxiliar na rodovia, ou o senhor acha que não seja necessário? Não, na realidade, a estrutura mostrou-se eficiente. O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente, conseguiu controlar as chamas. Nós tínhamos lá a primeira unidade de combate, a gente estava muito próximo, em Cubatão, e aí o bombeiro já se articula e já vem das demais cidades. Mas a chegada ao local, o controle foi realmente muito rápido. O que demorou foi depois de controlado o incêndio. Antes de liberar a pista, eu tenho que ter a certeza que o cidadão, que o motorista que vai passar com o seu veículo, vai passar com segurança. O acidente foi uma fatalidade, foi controlado e o trânsito decorrente, a interdição da pista, ela foi técnica. Só foi liberada a pista quando tínhamos certeza que a população, que o cidadão que ali passasse, tinha a sua integridade física garantida. Ou seja, a preocupação é de limpar a área e deixar totalmente liberada para que os resquícios do incêndio não acabem causando algum tipo de transtorno para os motoristas que ficaram aguardando a pista ser liberada. A gente ainda tem imagem ali, alguns dos bombeiros, né, debelando as chamas logo após o incêndio, que é um trabalho que, óbvio, levou um determinado período. Bom, voltando ao nosso dia a dia, comandante, tem um questionamento que aí eu queria dividir com o senhor, representando a Polícia Militar, e o nosso público telespectador. Por exemplo, a gente vê um grande número de roubo de bicicleta. E aí eu poderia colocar o celular, que recentemente os jornais, inclusive, fizeram esse tipo de levantamento, ou seja, de pequenos furtos. Eu tenho uma análise quanto jornalista, não sei se é análise sua quanto representante da Polícia Militar. Esses pequenos furtos pelo grande número de moradores de rua e usuário de drogas que acabam subtraindo das pessoas esses objetos para vender por um valor ínfimo, pequeno, para trocar por pedra de crack ou droga, mais ou menos. Eu estou correto na minha análise? Nós temos duas vertentes. O primeiro, a legislação. Nós elegemos deputados, senadores, as leis penais e processuais penais são realizadas por esses representantes e sancionadas pelo presidente da República. O furto ele foi classificado como ocorrência de pequeno potencial ofensivo. E isso acaba refletindo nós não somos... A nossa legislação não é dura com o furto. Esse é o primeiro ponto. Num segundo ponto, e talvez o mais importante, esse crime ele só se perpetua porque pessoas de bem, teoricamente de bem, que na realidade não são, compram esses equipamentos por preços irrisórios, sabendo ou devendo saber que eles eram produtos de ilícito. Quem alimenta esse mercado, quem faz com que esse infrator
cometam esses delitos é quem compra É o receptor. as bicicletas, os celulares, fora, principalmente em feiras de rolo. Ainda é um absurdo existirem feiras do rolo e, às vezes, nós temos até algumas câmaras, acabamos orientando algumas câmaras que pensavam em criar uma legislação, Pra pedir um liberar, policiamento para a feira do rolo. Eu não posso colocar um policiamento em um local Verdade. onde objetos furtados, roubados, onde vidas foram tiradas. Que não tem nem a procedência, né? Não dá. O que alimenta esse ciclo realmente é aquele cidadão que compra esses aparelhos. Agora, Coronel, tem um aspecto, esse é o aspecto legal que o senhor colocou muito bem, mas tem um outro aspecto que a população sempre cobra. Cadê a polícia? Parece que é mais fácil cobrar da polícia do que ter uma atuação em prol da ação da polícia. Eu vou explicar. Nós observamos algumas pessoas que, literalmente, não se preocupam com a sua própria segurança. Deixam um objeto dentro do carro, né, sai do banco contando dinheiro, fica ostentando, de repente, um relógio, uma pulseira. Eu sei que tem gente que pode falar assim, Douglas, eu não posso usar meu relógio, minha pulseira? Até pode, mas hoje em dia nós temos que pensar um pouco de uma forma que não dê muita pista para o ladrão. E aí a gente sempre cobra da polícia. Eu tenho observado, acredito que seja uma iniciativa sua, um grande número, gostaria que fosse mais, de policiais de motocicleta, de policiais de bicicleta, ou seja, junto com nos grandes centros, né, grandes bairros. E isso acaba inibindo a ação desses pequenos furtos. Essa é uma estratégia da polícia? Uma estratégia que já vinha sendo adotada, na realidade, o Coronel Ricardo já, no verão passado, já havia aumentado a quantidade de bicicletas. Nós temos que estudar o tempo todo aquilo que vem sendo bem feito, aquilo que pode ser melhorado. Percebemos que essa modalidade de policiamento melhorou a ostensividade e estamos atuando nesse ponto. A polícia, ela atua, na realidade, junto à população. Nós queremos sempre a participação da população. Não basta eu colocar o policial na rua. Ele tem que receber as informações da população. Quando eu vejo lá uma atitude suspeita, quando eu vejo alguém mexendo num veículo, nós temos uma série de prisões. Prendemos uma quadrilha. Esse era um cliente contumaz, já procurado pela justiça, mas ele Foi no Embaré, né? Ele já tinha diversas passagens aí por atividade criminosa, e essa prisão da Polícia Militar, ela se deu em razão da informação da população. Viram aqueles dois cidadãos em atitude suspeita, passaram para o nosso sistema 190, rapidamente as viaturas foram ao local. O detalhe que a população lá, que aquele popular que nos ajudou deu, facilitou a vida do policial. Fizemos a abordagem e detectamos que ele estava com uma série de equipamentos para praticar furtos a veículo. Que hoje apesar de um crime sem violência, em que se utiliza a destreza, é um problema a ser combatido por todos nós. Coronel, nós temos, por exemplo, até imagens de um furto de bicicleta em frente ao restaurante Mongaguá, no litoral sul. Ou seja, essa imagem que nós estamos mostrando agora, ou seja, foi uma imagem de monitoramento e mostra um furto como se fosse uma coisa normal. E isso é em Mongaguá. E nós temos muito registro também, muitas reclamações pelo nosso WhatsApp, também em São Vicente e na cidade de Santos, né? Você vê que calmamente o ladrão, ele chega lá, acaba furtando uma bicicleta em frente ao restaurante, monta na bicicleta e sai andando como se nada tivesse acontecido. Nesse caso, como evitar o furto de bicicletas? Pedimos que a população sempre tenha um pouquinho de cautela com as suas coisas, evite deixar aí a bicicleta sem uma trava, numa posição muito fácil, fora da visão. Se eu vou ficar muito tempo fora do visual com a minha bicicleta, eu procuro colocar uma trava, procuro colocar próximo aí a um local onde há uma movimentação maior de pessoas, ou onde tem um segurança do estabelecimento. Eu evito facilitar a vida do infrator. E, em ocorrendo esse tipo de delito, ligar imediatamente para a Polícia Militar, por meio do sistema 190, o telefone de emergência 190. Que é do Copom?
procurando com calma passar as características daquele que levou sua bicicleta. As viaturas estão em patrulhamento, nossas equipes com bicicleta, a pé, quadriciclos, com as forças táticas, estamos todos na rua buscando aí prender esses infratores, buscando proteger a população. Esse detalhe na ligação nos auxilia muito. É importante, inclusive, a sua participação aqui no Hora Geral, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou fazer boletim de ocorrência, não adianta nada. E é melhor ouvir de um coronel a importância de se fazer um boletim de ocorrência. Por quê? É muito importante você fazer aí o boletim de ocorrência, mesmo que seja um objeto de pequeno valor. Nós temos lá, existem crimes que a subnotificação é praticamente zero. Quando um veículo é levado, todo mundo faz a ocorrência. Lógico. Então é um bom termômetro para nós estarmos diminuindo aí esse tipo de crime, porque ele não apresenta uma subnotificação. Mas todos os delitos, por menor que seja, é importante que ele seja comunicado via 190, que a pessoa entre lá no site da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar ou da Polícia Civil, faça o boletim de ocorrência, porque esses boletins direcionam aí o nosso planejamento. Nós estudamos essas ferramentas o tempo inteiro, verificando se os locais onde as viaturas, onde as equipes de bicicleta, onde todos os programas estão patrulhando, se são os locais onde eles estão prevenindo mais crimes. Onde são registrados mais ocorrência, é onde as equipes da Polícia Militar vão passar mais vezes. Eu tenho que atender todos os locais. Alguns são visitados com mais frequência em razão dos registros dos boletins de ocorrência ou permanência de aglomeração de pessoas. São os locais mais atendidos. Coronel, tem um aspecto, nós temos observado até pela facilidade hoje das redes sociais, principalmente no Facebook, no Instagram, o grande número de vídeos de assaltos, de furtos, e que, no meu entender, isso poderia ou deveria auxiliar a Polícia Militar. Nós temos uma imagem de um furto de um celular dentro de uma loja de Cubatão, dos muitos registros. Nesse caso, como que o sistema de monitoramento privado poderia auxiliar a segurança como um todo numa cidade, em especial do vídeo que nós estamos passando na cidade de Cubatão, Coronel? É muito importante todo e qualquer material que possa comprovar que alguém cometeu um delito, ele é importante. Todas as ocorrências são registradas, a Polícia Civil imediatamente ela inicia um inquérito policial e com base nessas imagens, com base em outros detalhes, testemunhas, ela vai conseguir comprovar quem foi o autor desse crime. Em comprovando isso, é instaurado aí uma ação penal e essa criatura aí vai ser, com certeza, responsabilizada penalmente. O senhor for até simpático na criatura, né? A realidade é no vagabundo, né? Porque a gente fica doido, a gente trabalha, se esforça. Outra coisa que me deixa nervoso são as saidinhas do banco. Eu vejo muitas pessoas da melhor idade, apesar de toda a tecnologia, Coronel e amigos do Hora Geral, muito mais fácil hoje, com o seu cartão, tem o chip, você põe a biometria, mas na hora que você pega o dinheiro, as pessoas saem assim contando dinheiro, e aí são assaltadas literalmente, ou no contorno do banco, ou próximo da sua casa. Isso aí me preocupa muito, Coronel. Mais uma vez, ressaltamos aí a segurança primária, aquilo que as pessoas podem fazer para nos auxiliar. E não só aquele idoso, sozinhos, cuidar da sua segurança, mas a própria segurança do banco, as pessoas que estão ao redor. Percebeu alguém que já está há muito tempo na fila, aquele indivíduo que não sai dali, observando as pessoas, ligue para a Polícia Militar. Ou o indivíduo que quer até ajudar, né? Cautela. O ideal é sempre que essas pessoas, que nós, solicitemos apoio dos funcionários do próprio banco. Temos que confiar desconfiando, não podemos confiar nas outras pessoas que ali estão, que podemos ser vítimas aí de um golpe. O ideal é que ele procure o funcionário do banco para pedir ajuda. O ideal é perceber alguém estranho ali nas redondezas desse estabelecimento bancário, nos avise de imediato. E peço a todos os nossos idosos, não só os idosos, a todas as pessoas que evitem ostentar aí o dinheiro. Eu saquei um dinheiro, eu precisei sacar dinheiro, guarde o dinheiro no bolso, conte imediatamente ali, antes de sair do caixa eletrônico, coloque no seu bolso, procure andar por locais claros, andar por locais onde são comuns, aí, onde é comum o patrulhamento,
e não dar sopa para o azar. Tá certo. Não vamos alimentar aí esses infratores. Coronel, o senhor ficou, lógico, eu queria que o senhor comentasse a respeito da audácia dos marginais, ou seja, que foi um furto numa igreja na Zona Noroeste, em Santos, na semana passada. Ou seja, os marginais, eles estão muito audaciosos. Não importa onde, até numa igreja eles estão assaltando, coronel. Voltamos àquela situação. Temos a imagem, isso vai auxiliar muito a Polícia Civil a identificar esses infratores, a tentar colocá-los atrás das grades, mas, novamente, o sentimento de impunidade. Você vai verificar todas as vezes que acabamos prendendo esses infratores, são infratores que têm 2, 3, 20, chegamos ao absurdo de 40 passagens aí, um infrator preso pela Polícia Militar, exatamente pela prática de crimes como furto. Temos que repensar como sociedade, adotar medidas para prevenir, como deixar esse infrator com medo de cometer a infração. É aquilo que você falou, não estão respeitando a própria família, não estão respeitando as igrejas. E isso, nossos pais podem nos ajudar muito. Vamos cuidar direito das nossas crianças, vamos dar exemplo, cumprir a lei, por menor que seja, para que as nossas crianças não atuem no futuro como esses infratores. Por falar em infratores, o senhor sabe muito bem que recentemente houve uma confusão muito grande ali no bairro do Boqueirão, envolvendo um grande número de pessoas próximo ali da universidade. E isso está deixando os moradores cada vez mais irritados. Por quê? Porque ali é um bairro residencial, né? E a gente está com imagem que foi até obrigado a chamar o efetivo da Polícia Militar para tentar desimpedir no trânsito pelo grande número de pessoas. Eles literalmente fecharam ali Oswaldo Cruz com a Lobo Viana. Isso, coronel, tem data, tem hora, e os moradores não sabem mais a quem recorrer. O grande problema que nós vemos, mais uma vez, é a falta de educação, a falta de respeito, o egoísmo das pessoas. O que vale é o meu. Eu não posso pensar em sociedade. Então nós vemos um grupo de jovens aí, não tão jovens, irresponsáveis. Ele acha que pode se divertir atrapalhando as demais pessoas. Nossas equipes foram recebidas nessa ocorrência com arremesso de pedras e garrafas, e tivemos que lançar mão aí de equipamentos não letais ou de baixa letalidade para dispersar aí esse grupo de baderneiros e vândalos. Não são pessoas de bem. Pessoas de bem não dão trabalho para a sua polícia. É isso que nós temos que começar a criar uma consciência. Da mesma forma que um baile funk, ele fecha a entrada de vias, não permite que ambulâncias passem, não deixam as pessoas que no dia seguinte têm que trabalhar, dormir, idosos, crianças. Então nós temos que começar a cada um cumprir aí a sua obrigação. E a Polícia Militar, ao ser acionada, ela vai cumprir a lei. Então não adianta depois receber a Polícia Militar com garrafas, com pedras, e depois ficar reclamando que somos pessoas de bem e fomos tratados com bombas e gás. Aquele que desrespeita a lei, aquele que desrespeita a polícia, aquele que atinge fisicamente o Estado, vai ser recebido na proporção da força. É fundamental, porque é impressionante ali, esse grande número de pessoas, jovens, alguns estudantes, outros não estudantes, aglomeração de pessoas, eles não pensam em algumas coisas. Por exemplo, não estão preocupados com o próximo, não estão preocupados que ali, menos de 100 metros, tem o Hospital Guilherme Álvaro, não estão preocupados que ali é um bairro residencial, não estão preocupados que eles fazem justamente dos muros ali próximos o próprio mictório, além do grande consumo de droga. Então a população ela fica praticamente com as mãos atadas, a população não sabe a quem recorrer. Nesse dia que nós mostramos a imagem do grande número de policiais que foram chamados para poder desobstruir a rua, foi uma única alternativa, né? E a gente fica pensando, será que eles podem tudo mesmo? E o caso do Boqueirão é o mesmo em outros pontos, no entorno da universidade, da Unisantos, da Unimonte, lá na Carlos Gomes com a Pinheiro Machado, entendeu? Então, coronel, me desculpe, dá uma impressão que não existem autoridades suficientes para poder colocar ordem na cidade. Esse é um entendimento que eu vejo. Eu já vou além, não existem pais e mães suficientes para colocar ordem na cidade.
Nós temos feito um trabalho duro, indo a um local de cada vez, 2, 3 em uma noite. Estamos trabalhando com a prefeitura em sistema de força-tarefa. Vamos fiscalizar esses pontos. Bares têm sido multados, a vigilância sanitária tem nos acompanhado. É um trabalho de formiga. Mas Sim. O trabalho principal vem do exemplo das pessoas. Dentro de casa. Dentro de casa. Pais não estão criando jovens com limites. Ele acha que pode tudo. Se ele não respeita o próprio pai, ele vai desrespeitar a sociedade. E isso gera um conflito para a prefeitura, para a população, para a polícia. Mas o que nós prometemos não vamos descansar. Todos os dias trabalhamos duro aí para que as pessoas durmam. Combatendo esse tipo de situação, combatendo o crime. É uma pena só, temos que gastar energia, desviar energia do combate ao criminoso, né, para atuar aí com pequenos delitos como esse, porque são delitos. E essas pessoas são infratores. Eu não sei se a produção tem condição de preparar aquele vídeo, não sei, a produção é que vai me falar, aquele vídeo americano que a mulher está no estádio e ela está fumando, e se conseguir esse vídeo, se conseguir, depois eu quero mostrar aqui para o Coronel, daqui a pouquinho. Coronel, vamos atender os telespectadores com a sua permissão. A Márcia da Ponta da Praia, ela faz a seguinte pergunta: Coronel, dê mais atenção nas portas das faculdades de Santos. Todos os dias estudantes estão sendo assaltados em plena luz do dia. Essa é uma outra ocorrência. Nós trabalhamos observando, estudando, analisando todos os registros de ocorrências. As faculdades são um dos focos da Polícia Militar. Nós temos trabalhado forte nesse entorno da faculdade, mas, mais uma vez, eu informo, aonde há desorganização, o criminoso ele vai se aproveitar dessa desorganização e efetuar tanto o furto quanto o roubo, principalmente de celulares. Quando o local permanece um local com ordem, a passagem da viatura ela é melhor observada, o infrator vai perceber aí a aproximação da viatura, vai deixar de atuar, e se atuar e as pessoas realmente ligarem para a Polícia Militar, será muito mais fácil de nós prendermos. Essa melhoria no entorno da faculdade é um trabalho conjunto da população, da prefeitura, da Polícia Militar, mas principalmente dos estudantes que ali estão mantendo a ordem no local. Se o próprio estudante faz do local onde ele estuda uma baderna, isso é difícil. O ladrão adora locais bagunçados, baderna, para ele poder atuar. Então, nós temos trabalhado e contamos também com o apoio dos estudantes, dos professores, de todos no entorno. Coronel, recentemente, já tem acho que uns 2 anos, nós tivemos uma reunião na Associação Comercial, inclusive para discutir esse tema, que é a segurança no entorno das universidades. Na época, quem estava no comando era o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, que está na reserva agora, e o senhor assumiu e está desenvolvendo um trabalho aqui em toda a região. Ou seja, nós chamamos um representante de cada universidade, um representante da Polícia Civil, um representante da Polícia Militar, um representante da Câmara, né, um representante das prefeituras, justamente para discutir esse problema, né? É óbvio que a universidade ela se preocupa com a segurança dentro da universidade, ela paga segurança, uma equipe de profissionais dentro. Agora, fora da universidade, não. Fora da universidade, a gente depende do bom comportamento dos estudantes, e isso já foi até relatado pelo comandante e também pela Polícia Militar. Como poderia existir um entrosamento maior entre essas universidades, a Polícia Militar e a Prefeitura? Lembrando que existe um sistema de monitoramento, que é o SIM, Sistema Integrado de Monitoramento, isso eu estou falando de Santos, que poderia auxiliar na observação e no monitoramento desses infratores. O maior problema hoje ao redor das universidades não são os roubos, são os furtos no interior e furtos de veículos. E o monitoramento tem nos auxiliado muito, esse trabalho conjunto da Prefeitura, da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem nos auxiliado a controlar esse índice. Os índices estavam maiores, já tem mostrado uma redução, mas mais uma vez nós pedimos que a população também nos auxilie. Cautela, não deixe o seu veículo num ponto escuro, procure locais mais claros, procure os locais mais próximos das câmeras aí do monitoramento.
E mais uma vez, aqui, de repente, aquele que está lhe oferecendo uma vaga de veículo para guardar o seu veículo, pode ser esse indivíduo que está causando a sua insegurança. Em qualquer suspeita, pegue o telefone 90, perca um pouquinho de tempo lá, mesmo não tendo sido vítima, colabore com os demais. Viu alguém estranho? Já ligue para a Polícia Militar. Nós atendemos aí 3.700 ligações por dia, a maior parte delas é de cunho social, de pessoas que pedem orientação, auxílio, outros filhos que não têm o que fazer ligam para a Polícia Militar. Trote. Mas nós estamos lá à disposição para receber essa sua ligação e, às vezes, eu nem empenho a viatura. No próprio patrulhamento, é uma ligação que deu conta de... existe um indivíduo com uma camisa cor-de-rosa, ele está com o cabelo amarrado ou um sapato que chama atenção, ele está numa atitude suspeita ao redor aqui da faculdade. Com certeza, uma patrulha da Polícia Militar irá verificar esse local e aumentará a segurança. Então, esse link de perder um pouquinho de tempo para nos passar informação pelo telefone 90 auxilia demais aí a segurança no entorno. Nós estamos conversando com o Coronel Rogério Silva Pedro, ele é o comandante da Polícia Militar e está respondendo algumas das perguntas dos nossos telespectadores pelo 981387000. Coronel, tem uma denúncia de um telespectador, assaltos no Campo Grande. Eu queria que o senhor observasse o vídeo e depois pudesse responder ao nosso telespectador. Campo Grande, aqui no Hora Geral. Vamos lá. Olá, Douglas. Meu nome é Armando e quero registrar que vem acontecendo assaltos tanto durante o dia como nas noites nas esquinas das ruas Pedro Américo com Rua Pará, no Campo Grande. É constante assaltos na Popa Farma, que fica naquela esquina, e funcionários do Ana Costa também andam sendo assaltados ali sempre. De uns meses para cá, as viaturas foram retiradas do local, não tem mais policiamento. Queria deixar isso registrado. Um bom dia para todos. Esse é um telespectador dando um relato de um local onde ele vive, onde ele mora e reclamando da falta do policiamento, coronel. Eu agradeço pela indicação do nosso telespectador. Todas as equipes elas são orientadas. Houve realmente registros no Campo Grande. Inclusive, viaturas que estavam no local há menos de uma semana trocaram tiros aí com infratores e um dos infratores acabou morrendo. Então, os assaltos ocorreram, os registros foram feitos, as equipes foram direcionadas para esse ponto, e o que ocasionou, conseguimos salvar a vida aí de uma família que havia sido pego por esses infratores, e mostra que a atuação está sendo constante. Ocorreram e as equipes foram mandadas para o local e continuaremos aí o patrulhamento com as equipes do 6º Batalhão no Campo Grande. É lógico, eu não vou perguntar para o coronel como que vai ser esse patrulhamento, porque tudo isso depende de uma estratégia da polícia, né? Eu me lembro há muito tempo, coronel, que antigamente, né, quando tinha uma blitz, ele avisava, olha, amanhã nós vamos estar em tal lugar fazendo uma blitz. Óbvio, a blitz, no meu entendimento, tem que ser um elemento surpresa, né? E eu tenho observado, quando eu estava vindo, inclusive, recentemente não, agora de manhã, vindo para o trabalho, tinha ali uma blitz, ali na Epitácio Pessoa, eu já reduzi a minha velocidade, já baixei o vidro, entendeu? Para até colaborar, porque eu acho importante ajudar a Polícia Militar. São essas blitz que acabam pegando alguns infratores, carros roubados, e tem tido resultado essas blitz, coronel? Nós reduzimos muito aí os roubos de veículos, estamos na casa já de 8% de redução nos roubos de veículo. Duas coisas importantes. Os bloqueios, as blitz da polícia, ela é feita para dar segurança ao cidadão. Sim. Então, colaborem com a sua polícia. Ao se aproximar com uma blitz, abaixe o vidro do seu veículo, principalmente aqueles que têm um insufilme, né? A película protetora. Se for no período noturno, acenda aí a luz interna e obedeça aos pedidos, aí, a determinação do policial. É importante que as suas mãos estejam sempre em locais visíveis para manter a segurança desse cidadão que está sendo abordado e do policial. E o mais importante, não jogue contra o seu patrimônio. Quando você avisa pela rede WhatsApp ou por qualquer outro meio que uma blitz está acontecendo numa esquina, você também está avisando o delinquente, o infrator. Pode ser que uma pessoa que está sendo mantida num porta-malas vai deixar de ser salva
porque você indicou lá o local dessa blitz. Seja cidadão, colabore com a sua polícia, colabore com você mesmo. Não avise os locais onde estão ocorrendo as nossas blitz. Sabe, coronel, eu uma vez, acho que tem um ano e meio, eu também estava vindo pelo Canal 4, assim que eu saí da Afonso Pena, entrei no Canal 4, também tinha uma blitz. Aí o guarda me parou, né? Ele pediu calmamente para que eu saísse do carro, eu saí, pedi os documentos. Aí ele falou assim, poxa, eu conheço você não é do Hora Geral? Eu falei, sou. Desculpa. Ele falou, não, desculpa nada, eu sou um cidadão comum, o que você é? Eu queria que o senhor abrisse o porta-luvas e o porta-mala. Ele pediu para eu abrir. Eu fui lá, abri, ele viu o documento, estava tudo certo. Olha, bom trabalho. Eu falei, muito obrigado e bom trabalho para você. Não custa nada, eu fiquei tranquilo porque eu estou vendo a atuação da polícia e se eu estou em dia com a lei, por que eu devo temer, né, coronel? Isso faz bom, isso é cidadania, né? Isso é cidadania, é auxiliar a sua polícia, Lógico. auxiliar toda a sociedade. Lembrando, não existe um perfil do infrator, não existe um rosto padrão. Os policiais usam uniforme, o infrator não. Então nós temos que procurar o olhar das pessoas, às vezes um detalhe no veículo, às vezes uma manobra, e isso gera uma abordagem. Não conseguimos adivinhar quem é infrator. Lógico. As abordagens mantêm os infratores, levam os infratores para a cadeia e melhoram os indicadores. Eu estou todos os dias pedindo para os meus policiais para que eles intensifiquem as abordagens, intensifiquem as blitz, porque isso gera segurança para toda a população. Por falar em gerar segurança, nós sempre nos espelhamos, pelo menos uma grande parte da população, né? Que o americano é sempre um exemplo, que o americano é demais, que os Estados Unidos é um local bom para se viver. Mas existe uma comparação que eu gostaria que nós fôssemos melhor que os Estados Unidos, por exemplo, que é o trato com relação ao policial militar. Eu recebi recentemente de um vídeo de um amigo, né? Que teve, parece que a morte de um policial, não me lembro em que bairro, em que cidade americana. A cidade simplesmente parou, né? E toda a população e os policiais aplaudiram a vida daquele policial, que num confronto ele veio a falecer. Tristemente, se comparado com o que vem acontecendo com os policiais militares no Rio de Janeiro. Mas o respeito ao policial é algo que eu vejo um diferencial nos Estados Unidos. Eu fiz questão de separar esse vídeo, coronel, para mostrar a forma desrespeitosa que uma pessoa, que uma cidadã, que poderia ser um cidadão, zombou do policial quando ele estava alertando que não poderia fumar no local. E, óbvio, o policial, por ser desrespeitado, não pensou duas vezes. Olha lá, ele chega lá e fala, não pode fumar. Ela pega o cigarro e coloca na cara do policial. Ele pega a mão dela, algema e retira ela de um estádio de futebol. Né? E eu não vi ninguém criticando o policial e ninguém falando, coitada da mulher, porque ela desrespeitou o policial. E ele ali, ele está no direito dele. Agora, coronel, se isso é no Brasil, o que tem de gente que vai começar a xingar o policial por esse ato? O grande diferencial, talvez, hoje ainda, do povo americano é o respeito à lei. Você, dentro da sua casa, você é treinado pelos seus familiares desde o princípio que a liberdade, os Estados Unidos é um exemplo de liberdade no mundo, que a liberdade é cumprir a norma, você fazer a sua parte. E lá é coisa mais comum do mundo. Quando qualquer pessoa descumpre a lei, ela vai sofrer a sua consequência. E o policial nos Estados Unidos, ele é considerado como deveria ser no Brasil. Ele é o Estado. Qualquer afronta a um policial nos Estados Unidos, você não pode encostar a mão em um policial. É uma questão de segurança. Qualquer afronta ao representante do Estado é uma afronta ao Estado. Temos que evoluir muito no país. Eu espero realmente, num futuro próximo, que nossas crianças sejam educadas para respeitar não só o policial, se elas respeitarem as outras pessoas, se essa doutrina, se essa política, se esse exemplo de respeito mútuo ele for implantado no geral na sociedade, ele também refletirá o policial. Na realidade, o que existe nos Estados Unidos é um respeito ao próximo, é um respeito àquele que representa o Estado. E não são leis que vão conseguir fazer isso. Não, acho que isso é uma política de educação e não é o presidente da República, o governador que vai mudar essa educação. São os nossos pais educando as nossas crianças e principalmente dando exemplo às nossas crianças. Os policiais estão aqui
defendendo a sua vida, defendendo as pessoas e entregando, às vezes, a sua própria vida para salvar aí o nosso cidadão. Eu fiz questão de fazer esse comparativo porque eu tenho amigos na Polícia Militar, eu sempre vou respeitar a Polícia Militar, já fui, inclusive, recebi uma condecoração na Polícia Militar, no 6º Batalhão, e eu vejo o quanto que a Polícia Militar deveria, aí é um posicionamento meu, ter uma atenção maior do governo do Estado, em termos de salário, em termos de aparelhamento. Eu sei que é um tema que, às vezes, o coronel ele prefere não comentar, mas se quiser ficar à vontade, eu acho que o governo do Estado poderia dar uma atenção maior com relação à Polícia Militar. Quando a gente fala Polícia Militar, a gente fala do policiamento ostensivo. É o policial militar, como o coronel falou, é o que está fardado. Eu sempre tenho o hábito, às vezes eu estou caminhando, ou encontro um policial que eu nem conheço, bom dia, policial, bom dia, eu cumprimento, mesmo eles não sabendo quem eu sou, e sempre eles respondem, bom dia para o senhor também. Sabe, isso é importante, porque eles estão cuidando da nossa segurança no dia a dia. E aproveitar em falar em governo do Estado, eu já falei aqui, coronel, e eu não gosto de faltar com a verdade, para mim foi um mico a vinda do secretário Magno Alves para falar que o efetivo da Operação Verão é o mesmo. Eu pensei que ele poderia vir aqui para falar que mudou a Operação Verão, mas ele falou que vai ser o mesmo efetivo. E aí, uma preocupação quanto jornalista e morador dessa região. A gente sempre fica na dependência dos policiais do interior para dar uma ajuda no grande número de turistas na Operação Verão aqui todos os anos. Quando que vai ter, de fato, o aumento do efetivo da Polícia Militar para poder termos um efetivo que possa atender mais a nossa região metropolitana, coronel? Isso é um desejo de cada cidadão no país. Talvez, em algumas culturas, os nórdicos, por exemplo, os alemães, eles não querem ver o policial, eles querem que o policial chegue rápido na ocorrência. Mas, basicamente, todos os povos latinos, ele gosta de ter o policial, ele pensa na comunidade. Nós temos uma distribuição de efetivo no estado de São Paulo, baseada em legislação, em norma, que ela é feita por população fixa. Outros detalhes, 10% desse efetivo vai verificar se é uma região turística, se eu tenho presídio, mas basicamente ela é baseada em população. Por isso o policial do interior vem para a Baixada Santista na época da Operação Verão, acompanhando aquela população do interior que também migra para a Baixada Santista. Nós dependemos sempre de verba, de arrecadação, então o que nós podemos fazer é realmente prestar um trabalho melhor, fazer o nosso melhor. Hoje, com a crise no país, com a situação econômica, não se consegue ainda questionar essa situação de aumento de efetivo. A Polícia Militar ela não deve crescer tão cedo. Tu diz no Estado? No Estado todo. E eu não posso crescer na Baixada Santista em detrimento, por exemplo, da região de Campinas, da região de São José dos Campos. Todos os paulistas, os paulistanos, eles têm que receber o atendimento da Polícia Militar. O que nós temos feito realmente é melhorar o nosso atendimento, treinar cada vez mais, incluir aí as ferramentas de gestão, incluir aí os equipamentos eletrônicos, câmeras, tablets, para que o nosso serviço seja cada vez melhor focado. Por exemplo, na Operação Verão, nós aumentamos aí o spot, aí, a modalidade de bicicleta, e vamos trocar aí alguns policiais que trabalhavam a pé por uma modalidade mais ágil, que é o policiamento com bicicletas. Fora isso, o número de policiais na rua, foi isso que o secretário colocou, ele não vai diminuir, porque eu estou completando aquele efetivo que vem para as escalas fixas, aquele que se muda para a Baixada nesse período. São cerca de 1.200 São 1.600 homens. Então, esses vão mudar, eles deixam de ser da unidade de Campinas, por exemplo, e vem para cá. Passam a ser aqui da unidade de Santos, ou da unidade de Guarujá, ou ele vem da escola de sargentos. Nós temos 1.000 homens. Desse grupo, 1.000 são da escola de sargentos, são policiais que já estão partindo para uma nova fase da carreira, foram selecionados para liderar outros grupos, eles virão para cá. Então, 1.000 desses homens são da escola de sargento. Então, nós trabalhamos com uma experiência maior. E para completar esse grupo de policiais na rua,
já devem ter sido comentados aqui, vocês já conhecem, a hora extra do policial pago pelo Estado, que é a diária especial, a DGEM. O policial vai fazer hora extra E ele vai receber por durante a isso. Operação Verão, recebe por isso. Então, nós aumentamos a quantidade de vagas nessa hora extra. Então, nós teremos os policiais cumprindo a escala normal. Além E da hora extra. como realmente vai ter um grupo a menos de policiais, esse grupo será compensado pelo aumento das horas extras. Então, a quantidade de policiais na rua será a mesma da última Operação Verão. Então, podem todos ficar tranquilos aí. O policiamento ele está mantendo a quantidade. Então, no dia a dia, teremos a mesma quantidade de policiais e com uma qualidade ainda melhor. Então, nós pretendemos fazer uma Operação Verão melhor ainda do que a do ano passado, porque foram disponibilizados alguns recursos para a compra de equipamentos. O senhor sabe, Coronel, nós temos imagem da última temporada, o senhor sabe muito bem e vai ver aqui no Hora Geral como que fica a praça de pedágio. É impressionante a quantidade de pessoas. E é óbvio que essa quantidade toda de veículos não vem só para Santos. Para Praia Grande, Itaém, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Bertioga. Ou seja, é uma descentralização desses turistas. Por isso a nossa preocupação, a preocupação do Hora Geral com relação ao policiamento nessas cidades da região. Eu volto a lembrar, nós acompanhamos aí a migração da população. Então, o nosso planejamento, ele foca exatamente isso. Onde houver aí a concentração de pessoas, para onde os nossos turistas veranistas estão indo, os policiais também estão indo. Então, nós estamos reforçando o policiamento em Orla, desde Bertioga até Ilha Comprida, Cananéia, Vale do Ribeira, Pariquera Sul. Pariquera não faz parte não? aí da Operação Verão. Ele não é um município litorâneo. Pariquera acaba Cananéia, sendo... sim. Sim, Cananéia, Ilha Comprida e Iguape, lá da região do Vale. Eles acabam sendo atendidos de uma forma melhor, porque o efetivo que é fixo de registro de Miracatu, ele foca somente nessas cidades. Ele não vai precisar atender aí em Iguape, Ilha Comprida, que é o efetivo da Operação Verão que está atuando. Então, melhora aí o policiamento para todas essas cidades. A única cidade que não é de faixa litorânea, que é atendida aí pela Operação Verão, que foi uma inovação do Coronel Ricardo, há 2 anos atrás, e do comando da corporação, eles chegaram a um consenso que praticamente todo mundo que passa para as cidades litorâneas, ele acaba passando por Cubatão. Raras as exceções. Então, nós levamos também o reforço da Operação Verão para a cidade de Cubatão. Agora, eu vou falar uma coisa aqui, ao vivo. O Coronel Ricardo é mais tranquilo, mais ponderado. O senhor é rápido, ligeiro, pode dizer. É o dia inteiro assim, porque é o serviço que leva o senhor a ser assim ou é o seu perfil, Coronel? Eu aprendi muito com o Coronel Ricardo. O Coronel Ricardo, ele conseguiu passar aí essa parte de pensar, de análise, de avaliar as situações com mais calma, mas eu realmente sou de origem basicamente operacional. Eu trabalhei nas forças táticas na área central, fui da rota, acabei fazendo curso lá no grupo de ações táticas especiais. Eu tenho uma origem mais elétrica, vamos dizer assim. Mas nós dois temos algo em comum, que é ter a alegria, ter a dedicação para cuidar realmente da população, cuidar de pessoas, tratar como pessoas e não como números, e cuidar do nosso policial. Isso nós temos em comum e tenho certeza que os policiais eram muito bem cuidados pelo Coronel Ricardo, a população também, e continuam sendo, porque eu aprendi muito com ele e estamos lutando aí no dia a dia para que todos fiquem bem. Na Polícia Militar você pode confiar. Coronel Rogério Silva Pedro, aqui no Hora Geral, tem perguntas, tem muitas perguntas. Vamos ver se a gente consegue passar todas elas para o nosso convidado. A Ana Nery, de São Vicente, Coronel. Na Praia do Itararé tem muito vagabundo roubando o povo. Meu cunhado já presenciou 3 roubos por lá. É preciso fazer alguma coisa, São Vicente. A Polícia Militar está fazendo. O infrator existe. O infrator se aproveita de algumas circunstâncias para tentar aí esse roubo. E nós temos prendido muitos ladrões aí na região de São Vicente. São Vicente hoje, do último trimestre, e acompanha essa tendência, é a cidade da região com a maior redução nos indicadores de roubo e roubo de veículos. O ladrão que está indo para São Vicente, ele está atuando, mas está sendo preso.
Então, nós estamos no dia a dia buscando aí melhorar essa prestação de serviço e diminuir cada vez mais esses roubos. Inclusive, o senhor falou algo que é interessante, aí cabe um aviso às prefeituras, ou seja, quando o estudante próximo à universidade não estaciona o seu carro em local escuro, local ermo, ou seja, sem muita movimentação, que pode ser um cenário propício para assalto. E aí cabe às administrações a poda das árvores, a melhoria da iluminação, um sistema de monitoramento, isso é óbvio, né? Aí não cabe à Polícia Militar, e sim cabe à própria prefeitura. Então esse é um apelo que eu faço publicamente para que as secretarias de obras, para que as administrações procurem estar em dia com a poda das árvores e também a iluminação. E lembrando, iluminação, coronel e amigos do Hora Geral, agora tem a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, ou seja, nós pagamos na conta de luz essa contribuição que só pode ser revertida para a iluminação. Então cabe aí de uma boa gestão daquilo que é arrecadado dos munícipes para melhorar a iluminação na sua cidade. Por exemplo, eu sempre pego minha população de calça curta. Tem aquela imagem daquele vereador lá de Guarujá mostrando como estava a Praia da Enseada totalmente escuro? Porque aquilo ali é um perigo. Eu estou falando agora de Guarujá, apesar que eu tenho mais 12 perguntas, coronel. Mas em Guarujá veio um vereador Teles, né? Ele mesmo gravou com o seu celular e mostrou, olha lá, aquilo ali é a Avenida da Praia, próximo ali o Casa Grande. Coloca o áudio, por favor. Olha o farol do carro, vou tirar o farol do carro, é diferente. É Enseada, próximo a grandes hotéis. Olha como está isso aqui. Olha como está aqui a diferença. Tudo apagado. Tudo apagado, ó. Tá vendo? Agora, quem que vai fazer uma caminhada à noite lá? Quem que vai andar lá? Eu sei que não é questão sua, é da prefeitura. Na realidade, é uma questão de todos nós. Sim, de todos. A prevenção primária, ela vai diminuir aí os indicadores, nos auxilia a controlar. Eu não sei exatamente qual é o problema que ocorreu aí com a iluminação pública. Houve algumas reuniões com a Polícia Militar, com a Prefeitura, e creio que tudo estava encaminhado aí para licitação. O que pode acontecer, às vezes, é algum recurso na licitação, alguma artimanha de um dos concorrentes que pode atrapalhar aí essa contratação. Mas eu tenho certeza que a Prefeitura de Guarujá está trabalhando no assunto e vai conseguir aí vencer essa batalha e iluminar. Em locais escuros, o que eu peço para a população, para o turista, na hora que for caminhar aí, praticar seu exercício, levar o seu cachorro para dar uma volta, procurar aquele local que está iluminado, os locais onde tem um highlight da Polícia Militar. Nós estamos agora próximos aí, em breve começaremos a Operação Verão, e há maior número de pontos aí guarnecidos por essas equipes. As pessoas ficam totalmente inseguras. E eu mostrei em Guarujá, como tem registro também de pessoas que são assaltadas na ciclovia na Orla de Santos. É um momento de segurança, coronel e amigos do Hora Geral. Eu sei, a ação tem que ser de todos, né? Nós precisamos ajudar a polícia e mudar um pouco o nosso comportamento. Muitas coisas que podiam antigamente não podem hoje. Então, essa mudança de hábito, ela é necessária e depende de cada um de nós, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu vou em casa rapidinho pegar o documento, vou deixar meu notebook aqui no carro, né? Ou seja, tudo isso é um chamariz para o ladrão, é um chamariz para você ser furtado, né? Então a gente tem que pensar não só na gente, pensar o que pode acontecer se alguém vai ver, ou seja, preocupado com aquilo que possa vir a nos prejudicar. Vamos dar mais atenção ao telespectador? O Osiel, tem aqui o Osiel Brito, coronel, Praia Grande. Por que as polícias do Brasil não se unem para forçar a atualização das leis? É difícil isso, né? Na realidade, quem pode forçar a atualização da lei... Câmara Federal. É a população, é cada um dos senhores. Cobrando dos seus representantes. Cobrando, lembrem em quem vocês votaram, em quem nós, né, votamos, cada um deles, e cobrem. Na realidade, o deputado federal, o senador, ele está lá representando a você. Ele tem que fazer o que você quer, o que você, cidadão, quer. Então, nós temos, como povo, temos que... cobrar.
aprender Exatamente. a cobrar, aprender a democracia. Democracia é, eu coloco alguém para fazer aquilo que eu, povo, considero importante. Se esse alguém está fazendo algo que eu não considero importante, está fazendo algo que é importante só para ele, por exemplo, amenizar uma legislação penal em proveito próprio, o povo tem que cobrar isso. Ou tirá-lo. Ou nunca mais deixar com que essa pessoa assuma um posto baseado em votos. Verdade. A alternativa existe. Mais perguntas? Eu tenho 10 minutos para o final do programa e 11 perguntas. Vamos ver se o coronel consegue. O Beto do Posto, assim que ele se identificou, ele é do Guarujá. Se a Guarda Municipal do Guarujá está preparada para usar armamentos, não seria melhor investir em câmera de monitoramento? Eu só não entendi se ele disse que a Guarda Civil não está preparada ou se ela está preparada. Não, ele quis dizer que ela está preparada para usar armamento. Então, não seria melhor investir em câmeras de monitoramento, ou seja, além da ação do armamento do Guarda Municipal... A câmera de monitoramento, ela sempre é muito bem-vinda, ela é sempre útil. O que existe é você separar uma parte aí da verba do município, uma parte da verba do Estado, uma parte do orçamento para aprimorar esse monitoramento. E eu creio que cada cidade aí dentro da sua limitação, o próprio Estado, ele vem investindo aí no monitoramento. E a grande vantagem aí que a monitoração, né, nós gostamos mais do termo monitoração, porque o monitoramento ele denota uma situação de viver algo e não prever uma ação imediata. Nós preferimos aí a monitoração. A monitoração. Vou utilizar esse termo. Esse termo, esse link da imagem com o braço do Estado que está na rua, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal. É importante que essas imagens cheguem como informação para que nós possamos atuar. É importante realmente o monitoramento, a monitoração. Ser aprimorada e aumentada com o tempo. Mas isso demanda dinheiro. Estamos em uma fase no Brasil complicadíssima de dinheiro, mas realmente é uma medida muito boa. Essa monitoração, coronel, muito rapidamente, tem um outro problema, talvez o senhor não pontue, mas eu vou pontuar, que é a vaidade política. Nós temos um sistema de monitoramento, que é um exemplo na cidade de Praia Grande, e só por uma simples comparação, em Praia Grande são mais de 2.000 câmeras, e em Cubatão tem 24 câmeras, ou seja, é incomparável. Se houvesse uma ação metropolitana e um sistema de monitoramento metropolitano, ficaria muito mais barato para as cidades e as cidades teriam uma monitoração maior e isso daria uma segurança ou uma agilidade para a atuação das polícias civil, militar e municipal. Nós estávamos participando aí de uma das reuniões do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, do CONDESB. Já foi aí colocado em pauta essa situação da monitoração nas divisas entre os municípios. Verificando ali quem sai de um município para praticar delito em outro, ou pegar ali no retorno. Já existe uma preocupação em torno dessa monitoração mais regionalizada e, com certeza, é uma questão de tempo para ela ocorrer. Eu espero que não demore tanto, né? Porque hoje a população cresce, o número de turistas aumenta, né? E há necessidade da gestão pública tentar acompanhar o crescimento populacional. Mais uma pergunta do nosso telespectador para o Coronel Rogério, comandante da Polícia Militar, Coronel Rogério Silva Pedro. O Silvio de Praia Grande, coronel, não seria interessante mudanças severas no Código Penal o mais rápido possível, visando uma maior segurança para a população e para os policiais? O senhor já falou a respeito dos nossos representantes do governo federal, né? Sim. Você quer complementar mais alguma coisa? As mudanças no Código, ou no caso, no Código de Processo Penal, nós temos pessoas sendo condenadas, o grande problema é que essas pessoas não estão cumprindo pena. Existe uma lenda no país aí que, se eu continuasse trabalhando, prendendo as pessoas, nós chegaríamos aí a metade da população presa, e isso é uma manipulação de números, isso não é verdade. Porque nós prendemos 4, 5, 6 vezes a mesma pessoa. Na verdade, o que nós temos que mudar é a parte educacional. Educação é mudança de comportamento. Primeiro, tratando das nossas crianças, dando exemplo dentro de casa, levando isso para as nossas escolas, mas também para o nosso sistema prisional. Eu não posso colocar o infrator
num depósito. Trabalhar faz parte aí da cultura nossa. Aqui fora, se você não trabalhar, você não come. Lógico. Para aquele infrator que foi preso, ele tem que aprender a mesma coisa. A nossa Constituição não permite lá o trabalho forçado. Mas eu posso mudar, sim, a nossa lei de execuções penais. E colocar lá que aquele que não quiser trabalhar, ele cumpre a pena integral. Se ele for condenado a 10 anos, fique 10 anos lá preso. Aquele que quiser trabalhar, pode tirar da prisão em 3 anos. Trabalhar, estudar. E você pode juntar aí, o Brasil é um país que ele é muito fértil nesse campo. Eu posso alterar lá essa lei de execuções penais, trazer empresas para explorar esse trabalho, para ensinar esse preso, para educar esse preso. Eu mantenho a guarda do Estado ali para estar sempre junto, para que essa pessoa realmente não sofra nenhuma agressão. E podemos transformar aí esse preso num cidadão, que é o que nós queremos. Exatamente. Isso mudaria muito aí. Dar chance, você pega essa empresa, ele vai lá explorar esse trabalho, mas você fala para a empresa ou de telefonia celular ou uma empresa automobilística. Nós temos tantas ruas aí esburacadas, ou um outro tipo de empresa, uma usina asfáltica, também, que depois 20% dessa mão de obra ele seja obrigado aí a manter nos seus quadros. Mas tudo depende? Tudo depende de vontade da população. Exatamente. Rapidamente, tem mais uma pergunta, faltando poucos minutos para terminar a Hora Geral de hoje. A Maria José, de Cubatão, Coronel. Estamos precisando de segurança por toda a cidade de Cubatão. Por favor, nos ajude. É um clamor da população de Cubatão. A Polícia Militar ela está em toda a cidade de Cubatão, atendendo a todos sem distinção. E os números, claro que eu não gosto de falar muito de números, porque aquela pessoa que foi assaltada, o maior problema do mundo é o dela. E deve ser. Eu indico sempre aos meus policiais, trate aquela pessoa que foi vítima, como se você tivesse sido vítima. Mas, no geral, nos números, Cubatão não está aí com um problema sério e a Polícia Militar, a Polícia Civil, tem trabalhado forte aí para que a cidade continue bem organizada, num padrão de segurança aceitável. Coronel Elimar de Santos faz uma pergunta. Não seria interessante a polícia descaracterizar as viaturas e os policiais para acabar com o tráfico de drogas? Fardados e com a viatura, os policiais viram alvos fáceis dos olheiros dos traficantes. Ele faz esse tipo de pergunta. Mas não é a Polícia Civil que faz isso também? O escopo da Polícia Militar, nós também atendemos aí ocorrência de tráfico, mas o escopo da Polícia Militar, a sua missão constitucional, é prioritariamente a polícia ostensiva. Então, nós estamos fardados no dia a dia para atender a população. Prender o traficante é uma das nossas atribuições. Na realidade, a principal atribuição com relação ao tráfico de drogas, ela é da Polícia Federal. Tentando impedir, nós não temos a produção aí da coca, da folha de coca no país. Essa droga, ela entra de outros países pelas nossas fronteiras. Para o Brasil. Ou pelo porto, ou pelo mar. Ela entra de alguma forma. Então, nós temos aí prioritariamente a atuação da Polícia Federal. Nós temos visto a apreensão de grandes volumes de droga. O Dr. Júlio Baida aí fazendo um excelente trabalho, as suas equipes. Depois eu tenho a atuação secundária aí no tráfico de drogas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Essa parte investigativa também tem sido muito forte aí, do Dr. Gaetano, Dr. Gato, os demais policiais civis têm também feito grandes apreensões de droga. E nós apreendemos aquele que está tentando vender a droga. A nossa atuação é mais com relação à venda propriamente dita da droga, ao usuário. Lembrando que usar droga na rua ainda é crime. A diferença é que o usuário, né? Não vai ficar preso, mas ainda é crime. Aquele que quer realmente usar droga, procure um tratamento, isso é uma doença. Ou então fume dentro da sua casa e não na frente de nossas crianças. A ordem que eu dou aos meus policiais é sempre admoestar aquele que está usando droga em qualquer local. Ele vai ser abordado, vai ser conduzido aí à delegacia de polícia para que seja feito o registro. Perfeito. Estamos chegando no final da Hora Geral. Tem mais perguntas, Coronel. O coração não pode demorar muito para retornar aqui na Hora Geral. Fora o seguinte, só vem toda segunda-feira, pode ser? Olha a cara dele preocupado.
Tô brincando, coronel, mas eu quero que o senhor venha mais vezes, porque são muitas as perguntas dos nossos telespectadores. 30 segundos são seus para as suas considerações finais, por favor. Bom, é um prazer ter participado do programa. É importante que a população conheça a sua polícia, verifique aquilo que a sua população tem feito, a dedicação que esses policiais... gostaria de usar esse tempo para parabenizar todos os policiais que atuam na Baixada Santista, têm feito um excelente trabalho, se dedicado, entregue aí a sua vida realmente para proteger a população e contem sempre com a Polícia Militar. Você pode confiar na sua polícia. Coronel Rogério Silva Pedro, participando aqui do Hora Geral, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho e eu confio na Polícia Militar. E a população tem que saber confiar nas polícias, a militar, a civil, a federal e principalmente a Guarda Municipal, que está também junto no combate à insegurança nos nossos municípios, tá certo? Tchau, tchau, até amanhã, um abraço forte para você, tchau! Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas.